Salmos de número 14. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 3. Salmos 14, do verso 1 ao verso de número 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da palavra. Pai amado, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, para juntos, mais uma vez, aprendermos a Tua santa e poderosa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, ilumina os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas de Tua lei. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa série Eu Sou, o que as Escrituras revelam sobre o ser de Deus. Em nosso terceiro estudo, que é o estudo de hoje, eu quero falar sobre a negação da existência de Deus. Nós falamos inicialmente sobre a solidão de Deus, sobre a existência de Deus no estudo anterior, há 15 dias atrás, e hoje eu quero falar sobre a negação da existência de Deus, no mesmo texto que nós falamos há 15 dias atrás, que trata esse aspecto do ateísmo. Nós vamos entrar nos atributos, no caráter, em algumas peculiaridades da natureza do ser do nosso Deus, só que antes disso, nós vamos analisar o que é que se diz por vezes a respeito deste Deus a que nós cremos. Logo, na sequência, a refutação a todo esse pensamento. A negação da existência de Deus é o tema de hoje. Quando a gente fala sobre a existência de Deus, logo nós podemos perceber que há diversas formas ou maneiras que Deus pode ser negado, pois isso não envolve simplesmente o ateísmo. A questão do ateísmo em si mesma já é complicada e a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Só que torna-se ainda pior quando nós encontramos a negação da existência de Deus disfarçada, tanto no deísmo, e a crença em Deus, dos cristãos, por assim dizer, como também no panteísmo, aquilo que eu falei na outra semana sobre a crença de que tudo é Deus. Essas são as formas mais importantes das quais nós vamos abordar hoje nesse tema a respeito da negação da existência de Deus. Primeiro, vejamos a negação da existência de Deus no ateísmo, que é o ponto principal nosso aqui nesse aspecto da negação da existência de Deus. A gente vai perceber, irmãos, que essa temática, essa negação da existência de Deus é algo muito comum, especialmente numa sociedade que é permeada pelos efeitos morais, pelos efeitos, os resultados do que causou o iluminismo, ao tentar minar a ideia na cabeça do homem de que o sobrenatural não existe. O sobrenatural envolve apenas o mundo dos homens, a ideia de que tudo que é sobrenatural é puramente invenção dos homens. Não existe, é invenção dos homens e envolve apenas eles. E essa tentativa, ela vem de uma corrupção, aquilo que a gente chama de alienação ou ignorância da rebelião contra o próprio Deus. É exatamente esse o efeito direto do pecado na mentalidade do homem, é tentar corromper aquilo que Deus fez, trazendo para este homem agora uma perspectiva que vai negar a existência de Deus. É aquilo que a gente vai perceber claramente como sendo o resultado final do ateísmo. É o homem que tem uma mente cauterizada pelo pecado, a rebeldia que há em seu coração, juntamente com tudo aquilo que ele aprende oriundo dessa natureza pecaminosa, com pessoas que propagam essas inverdades, agora passam a negar a Deus. E aí a gente vai perceber qual é o nascedouro do ateísmo. Eu já falei no outro estudo que o ateísmo é muito antigo, não veio do ser humano como Deus o fez, porque Deus o fez perfeito, reto, a sua imagem, a sua semelhança, mas vem de um coração pecaminoso que o homem passa a ter depois da queda. Antes da queda não havia
ateísmo. Isso passa a acontecer somente após a queda. O texto que a gente leu de Eclesiastes 8, nós lemos todo aqui no início da liturgia, mas tem um verso especial que eu queria chamar a sua atenção, e depois a gente vai entrar no Salmo 14 especialmente. O verso 11 de Eclesiastes 8 diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Salomão diz: porque o pecado nem sempre tem uma consequência imediata, o homem agora tem um coração voltado a continuar praticando estas obras, porque a sua inclinação pecaminosa o leva a isso. É a parte B do versículo. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É como se primeiro, irmãos, o veneno da serpente tivesse sido injetado no coração dos homens de tal maneira que capacitou eles agora a praticar todo tipo de maldade. A maldade que antes era inexistente na vida do homem, agora passa a ser uma realidade. E o homem não apenas pratica o mal, mas ele é capacitado pelo pecado de tal maneira a ser maldoso e maligno em muitas áreas de sua vida. É esse o efeito direto do pecado na vida do homem. Além disso, o coração, no singular, parece indicar que a humanidade toda tem um só coração, como se agisse debaixo dos impulsos de um só coração reagente. É a ideia de que nós somos descendentes de Adão, e o pecado de Adão agora se estende a todos nós, até porque o modelo bíblico é de representantes, ou de representante. Adão é o representante para a morte, Cristo, nosso representante para a vida. E essa lepra, então, do ateísmo tem infectado a toda a massa da natureza humana. Todos nós fomos afetados com essa lepra do ateísmo. Ah, pastor, mas eu não sou ateu, mas eu quero mostrar a você hoje como que o ateísmo ele afeta até mesmo pessoas dentro da própria igreja. E aí a gente tem uma frase, que eu coloquei aí bem grande a letra, que a grande luta da alma do ateu é contra a própria semente de divindade que nele foi implantado. Eu falei no estudo anterior que o homem tem o senso divinatis, ou a semente divina, e também o senso da religião. Todo ser humano ele tem um desejo por conhecer o sobrenatural, por conhecer a vida após a morte, por saber de onde veio, desejo de conhecer algo que lhe satisfaça, algo que faça sentido à sua vida. Todo ser humano tem essa semente da religião e esse senso divino dentro de si. E a gente viu biblicamente como é que há isso. Só que o ateu, ele passa a vida inteira lutando contra essa semente que está implantada no seu próprio coração. Em outras palavras, é como que alguém que nasce homem, mas de repente se vê como mulher, vai passar agora a vida inteira tentando lutar contra a sua própria natureza masculina. É exatamente assim que o pecado faz. Ele perverte a visão de Deus e a visão que nós temos para consigo mesmo. Eu estou abordando esse assunto lá na Lagoa de São José, no estudo doutrinário da quinta-feira lá, sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. Que é exatamente o que o pecado fez, foi, além de manchar a nossa imagem e semelhança, borrá-la, agora perverteu ela de modo que a gente não consegue enxergar Deus corretamente, nem consegue se enxergar corretamente. Daí onde vem inúmeros problemas que a gente tem com a nossa própria imagem, com a nossa pessoa, com o nosso ser. E o ateu vive nessa luta para tentar a combater essa semente da divindade que há dentro dele, toda a sua vida negando a existência de Deus. Segundo, nós temos a universalidade do ateísmo. Até porque, queridos irmãos, quando Eclesiastes vai nos dizer no versículo 11 que os homens, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o que é mal, logo nós vamos nos lembrar de um ponto que é crucial à nossa doutrina reformada, que é a depravação total dos homens. Que é isso? Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa da queda,
todos agora estão debaixo da mesma condição, depravação total. E isso nos mostra essa universalidade do ateísmo, porque nenhum homem tem por si mesmo qualquer interesse em Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. A gente não procura a Deus por vontade própria. Primeiro o Espírito Santo vai lá, nos alcança, regenera nosso coração, transforma nossa mente e nos dá vontade de buscar ao Senhor. É como um incrédulo que você prega o evangelho, você chama para vir para a igreja, você anuncia as boas novas, você chama insistentemente, ele fica colocando desculpa, colocando desculpa, colocando desculpa. Ele prefere ir para uma convenção partidária, ele prefere ir para um jogo de futebol, ele prefere ir para um aniversário, ele prefere ir para um jogo qualquer, ele prefere ficar assistindo um programa da televisão, ele prefere ir ao sítio, fazer uma viagem, qualquer coisa que lhe diga assim, eu não posso ir para a igreja hoje. Qualquer método, qualquer meio que tenha, que exista, para ele se ocupar e não vir à casa do Senhor, ele vai arrumar para colocar como desculpa, eu não posso ir, eu não posso ir. Só que um dia, sendo ele um eleito, quando a graça do Senhor o alcança, ele vai sentir um desejo que é inexplicável ao seu coração de ir à casa de Deus. É o que Paulo vai dizer, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Nenhum homem tem por si mesmo qualquer interesse em Deus. A nossa natureza, por causa da queda do homem, está caída e nós agora caminhamos para distante de Deus. Só que aí, a gente vai ver que o ateísmo, então, está presente seminal e fundamentalmente em todos os seres humanos, que os leva a pensar que não existe Deus ou, então, a ignorá-lo. As duas maneiras do ateísmo que a gente vai ver daqui a pouco. Aqueles que dizem, que proclamam que não existe Deus, o ateísmo teórico, ou o ateísmo prático. Eu creio em Deus, mas o ignora em todas as práticas, em todas as atitudes de sua vida. É infelizmente assim que acontece. O câncer do ateísmo infectou todos os membros da raça humana. Ele é como um veneno que causa a infecção generalizada em todos aqueles que não receberam a graça reveladora de Deus. Todos os seres humanos, em alguma medida, foram mordidos pela serpente do ateísmo. Veja, por favor, Romanos 3, é um texto conhecido, mas vale a pena reportar. Romanos 3, 10 a 11. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É a própria palavra que vai dizer. Às vezes, quando a gente diz assim, olha, nenhum homem quer saber de Deus, nenhum homem quer buscar ao Senhor, às vezes o que a gente encontra é as pessoas, não, pastor, não, eu busco a Deus. A maneira mais legalista de nós queremos defender a nossa pecaminosidade é a gente se achar melhor do que os outros. Ah, não, é o meu vizinho, é o meu parente, é aquela pessoa que não conhece a Deus, que não quer buscar Deus, mas eu quero buscar Deus, eu amo o Senhor. A gente às vezes tenta se defender e se colocar-se numa posição de não, eu tenho eu sou um pouco melhor do que os demais. A Bíblia vai dizer, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. A nossa natureza, a nossa predisposição, irmãos, não é para buscar a Deus, não. E se nós formos bem sinceros, nós vamos perceber isso evidenciado na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque veja que luta é para a gente ler a Bíblia e orar e ir para a igreja. Se a gente for bem sincero, a gente vai ver isso. Veja, a quantidade de pessoas que tem aqui hoje. Um bom número para um meio de semana, onde pessoas trabalham, tem compromisso normal. Mas veja, a dificuldade que é para nós pararmos nossas coisas para buscarmos ao Senhor. Eu não digo nem no dia da semana, porque dia da semana é um dia corrido para todo mundo, pessoas terminam de trabalhar já 6h30 às vezes, 6 horas, 7 da noite, professores trabalham às vezes 3 turnos, pegam pela noite também, tudo bem. Mas até mesmo no dia do Senhor, o santo dia do Senhor, no domingo, dia que nós devemos descansar a nossa alma no templo juntamente com os irmãos, porque não há lugar de maior deleite e descanso, senão na presença de Deus, como diz o Salmo 16, né? Na presença do Senhor a plenitude de alegria, na sua presença há delícias perpetuamente. Até mesmo no dia que é reservado para o Senhor, no dia que é de descanso, que é um mandamento, que é uma ordenança, a gente
duela com o travesseiro. A gente duela com a programação, com a viagem, com outros afazeres, com qualquer outra coisa. Por que isso? Há uma luta interior ainda cravada em nosso coração que não deseja buscar a Deus. Louvado seja Deus que nós que somos crentes, regenerados, transformados, temos uma inclinação diferente do ímpio. E pela graça, misericórdia do Senhor e pela habitação do Espírito Santo em nós, nós ainda somos impulsionados a vir à casa de Deus. Capengando, às vezes com dificuldade, às vezes com preguiça, às vezes sem querer vir, mas a gente vem. Se você que é crente, regenerado, transformado, lavado, remido, morador, cidadão do novo céu e nova terra, será, em nome de Jesus, tem essa dificuldade, imagine você aí o duelo que o não crente sofre para vir à igreja. 10 vezes, 1000 vezes pior do que o seu duelo. Porque a sua inclinação, conforme diz Paulo, é de não buscar a Deus. Prefere qualquer coisa do que buscar ao Senhor. Então, a universalidade do ateísmo. Terceiro, ou letra C, melhor dizendo, a inevitabilidade do ateísmo. Deixa eu traduzir, que tem gente que às vezes se embanana com as palavrinhas assim, né? A universalidade é a ideia do alcance mundial a todas as pessoas, e a ideia da inevitabilidade é que não tem ninguém que escape disso. Todos acabam sofrendo ou recebendo ali aquela dosagem do veneno do ateísmo, mesmo que disfarçadamente. Isso porque o pecado afetou a todos. E o pensamento da inexistência de Deus é então uma inclinação pecaminosa voluntária. Romanos 3:11 nos diz isso claramente. Não há quem queira buscar ao Senhor. Mas vamos mais. Vamos ver agora 2 tipos de ateísmo. Se a gente for assim, vamos falar sobre os ateísmos, ou a maneira como o ateísmo se expressa. Nós temos muitas maneiras ou muitas expressões do ateísmo, mas eu quero focar em 2 que são principais e que resumem bem todo o resto. Primeiro, os ateus, o ateísmo teórico. Segundo, o ateísmo prático. O ateísmo teórico é aqueles que negam a existência de Deus e que, consequentemente, não levantam nenhum tipo de outro ídolo. O teórico é mais aquelas pessoas que, de fato, defendem a causa. Então, você tem, por exemplo, professores que fazem isso, você tem palestrantes que fazem isso. Há um cara aí, eu acho que é Karl, né? Karl Barth, não, é um filósofo muito conhecido, um carequinha aqui do Brasil, eu esqueci o nome dele, ele é famosíssimo, mas ele é ateu. E a vida dele é combater o pensamento religioso. Eu esqueci o nome dele agora, é Karl alguma coisa, fugiu a mente dele, o nome dele. Mas é a ideia, o ateísmo teórico é aquele que vive em lutar para defender a tese de que não existe um Deus. E ele então vive levantando várias questões para tentar provar a inexistência de Deus. Esse tipo de ateísmo é aquele que de fato não crê nem no Deus dos cristãos, nem em um outro tipo qualquer de divindade. Então, ele não levanta nenhum outro tipo de divindade. É teórico ao extremo. Segundo, nós temos o ateísmo prático. E esse aqui é o mais comum e, por incrível que pareça, é o mais perigoso. Por quê? Ele é prático porque a pessoa normalmente não professa ele. É um ateísmo escondido, mas ele é vivenciado no dia a dia. Ele é visto nas práticas. Há até um livro do reverendo Augusto Nicodemos que eu até recomendo a leitura, um livrinho eu acho que ele publicou pela Mundo Cristão, um livrinho laranjinha, talvez tenha novas edições, não sei, mas é O Ateísmo Cristão. É um livrinho sobre várias polêmicas na igreja, ele tem polêmicas na igreja, e depois ele lançou outro que é sequência disso, é O Ateísmo Cristão. Curioso o tema, porque normalmente a gente diz, se é cristão não é ateu, mas é exatamente a ideia do ateísmo prático, onde a gente vai ver claramente como que isso acontece. Por exemplo, a única vez que no Novo Testamento a palavra grega sobre ateus vai aparecer, ela aparece exatamente nessa tônica de um ateísmo prático. Vamos ver isso no slide seguinte. Lá em Efésios 2:12, esse texto que está aí, diz assim:
Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Paulo aqui está se dirigindo aos gentios que não haviam sido participantes das mesmas promessas soteriológicas que foram dadas aos judeus, mas ele agora quer dizer que estes que agora eram crentes, mas outrora não eram crentes, eram ateus. A palavra que Paulo utiliza no grego é ateoi. A ideia, a tradução é ateus. Aqueles irmãos que agora são crentes em Jesus Cristo, outrora já foram ateus. Mas que tipo de ateísmo é esse? Paulo está falando do ateísmo prático. Porque se eles fossem daquele tipo do ateísmo teórico que nega a existência de Deus, se corrompe, pratica maldade e não quer saber de Deus e blasfema contra Deus, nunca teriam sido convertidos, porque o blasfemo não tem perdão. O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E um ateu teórico normalmente é aquele que blasfema, é aquele que perjura, é aquele que utiliza as coisas de Deus com maldade, com malignidade, perversidade no coração. Só que o ateu prático é diferente. É aquele indivíduo que até crê em Deus, mas não quer compromisso nenhum com ele. Não quer saber. Então ele vive sua vida, não nega a existência de Deus, mas também não quer saber absolutamente nada a respeito de viver corretamente. Sim, sim, sim. Imperdoável. Você está dizendo que. Isso, perfeitamente. Sim, sim. Deixa eu explicar. É curioso esse aspecto aqui que o irmão está levantando. Porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é imperdoável. Só que a mesma Bíblia vai dizer, se blasfemar contra o Filho, por exemplo, haverá perdão. Pastor, como é que a gente tem um exemplo disso? Na cruz do Calvário, Jesus estava pendurado no madeiro e os homens blasfemavam dele. Lembra lá? Rasgaram suas vestes, lançaram sorte, cuspiram seu rosto, colocaram uma coroa de espinho, um nome este é o rei dos judeus, aquela coisa toda, e eles blasfemavam ali, diziam palavras tolas a respeito de Jesus Cristo. Qual é a oração final de Jesus antes da frase final? Em tuas mãos entrego, meu espírito está consumado. Jesus vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia trata, então, o pecado contra a natureza humana de Jesus, algo perdoável. Por quê? Com respeito à natureza humana de Cristo, muitos negaram. Seus próprios irmãos o negaram, depois vieram a ser seus servos. Lá em Tiago, a gente vai dizer, Tiago, que era irmão de Jesus, servo de Cristo Jesus. Ele outrora negou Jesus. Outrora não creu na sua divindade, mas após a sua morte e ressurreição, chegou a crer a ponto de ser, ele mesmo se intitular como um servo de Jesus. Então, a blasfêmia, ou seja, a proferir palavras contra a natureza humana de Cristo, a Bíblia vai dizer, tem perdão. Mas vamos entender a natureza desse perdão, ou em que situação isso se aplica. Porque não tem como você separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são inseparáveis. Eles são uma só pessoa. Só que quando a Bíblia diz então que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, o que é que isso significa? Alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo nunca blasfemará contra ele. Quem vai blasfemar contra o Espírito Santo? Quem nunca foi regenerado por ele. E naturalmente ele poderá fazer isso tanto com o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Afinal de contas, quem não crê em Deus, ou quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, sequer tem a noção da Trindade. Ora, se nós que somos cristãos temos dificuldade de entender a Trindade, você acha que um não crente vai entender? Não entenderá jamais. Até porque a Trindade é um mistério que nós cremos pela fé, pela razão, pela ciência. Eu não consigo provar
para uma pessoa a existência da Trindade. Eu falei isso no estudo anterior. Nós cremos pela fé. A Bíblia fala sobre a Trindade, mas eu só consigo crer pela fé. Nós temos até grupos evangélicos que não creem na Trindade. Deixa eu dizer um que talvez seja uma bomba para muitos irmãos aqui. Voz da Verdade. Sabiam que Voz da Verdade é um grupo herético? Eu amo algumas músicas de Voz da Verdade, mas a igreja Voz da Verdade é uma seita. Eles não creem na Trindade. Eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tudo deles é Cristo. Eles creem em Cristo. E eles fazem uma confusão gigantesca, inclusive chegam a dizer que a Trindade é demoníaca. Perceba, um grupo tido como evangélico. Então, há uma dificuldade gigante em entender a Trindade. O ateu não vai entendê-la jamais. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é a mesma coisa que blasfemar contra a natureza divina de Cristo e blasfemar contra o Pai. Só que aí nós temos um texto onde diz que se blasfemar contra o Filho, ou não é nem blasfêmia, assim, qualquer pecado contra o Filho, ser-lhe-á isso perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Por quê? A ideia da blasfêmia é algo mais intencional, mais profundo, mais direto, de alguém que de fato conheceu a Bíblia, ou leu a Bíblia, conheceu a Escritura, ouviu falar sobre Deus e diz: esse Deus não existe. É mais nesse aspecto. Até porque você não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É inseparável. Agora, para o ateu ou para um não crente, qualquer pessoa que pratica blasfêmia contra o Espírito Santo, para Deus é a mesma coisa. Então, blasfemou contra Deus. Atos capítulo 6, você tem um exemplo disso, acho que é 6 não, capítulo 5, né? Que é Ananias e Safira, quando eles fazem uma doação à igreja e dizem que foi o valor total, só que na verdade deram só a metade. Aí Pedro vai dizer: você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Só que aí, na fala de um para outro, a um Pedro diz que foi aos homens, aliás, foi o Espírito Santo, né? E depois ele vai dizer a mulher que foi a Deus. É tanto que a gente vai encontrar traduções que falam assim, né, exatamente nesse aspecto, como se tivesse mentido ao Espírito Santo e a Deus. A separação, a gente sabe que há 3 pessoas, mas na unidade da Trindade nós chamamos Deus como sendo uma única pessoa. Tanto faz pecar contra a divindade de Cristo, como pecar contra a divindade do Pai e também do Espírito Santo. Mas a Bíblia prefere colocar o Espírito Santo como sendo aquele a quem nós podemos diretamente ofender. Só que as pessoas também podem blasfemar contra a Cristo, a divindade de Cristo, e contra o Pai, e isso inevitavelmente cair sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Você acha que o ateu normalmente vai se referir ao Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade? Essa linguagem nem é utilizada por eles. Então, normalmente eles falam sobre Deus e blasfemam contra Deus. E isso, naturalmente, incorre na blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse autor mesmo que eu falei para você, esse filósofo aqui no Brasil, o carequinha que fala muito sobre isso, é um blasfemo assim de cara lavada, como a gente costuma dizer. Ele zomba de Deus a todo momento, ele faz piadas com o nome de Deus. Ora, como é que eu poderei separar essa blasfêmia de Deus da do Espírito Santo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença que há entre o pecado contra Deus ou contra Cristo, da blasfêmia do Espírito Santo, é quando nós fazemos isso por ignorância. Aí eu até falei aqui sobre esse aspecto da blasfêmia do Espírito Santo, que nós, por vezes, quando nos preocupamos, eita, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Isso não é blasfêmia. Porque o blasfemo é alguém que vai pecar conscientemente, repetidamente, e não vai se arrepender. Veja, eu já me deparei com uma adolescente, uma vez chegou para mim e disse: pastor, eu estou angustiada porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse: não, pode ficar tranquila. Se você está angustiada porque acha que blasfemou contra o Espírito Santo, primeiro que não foi blasfêmia. Você pode ter pecado contra Deus, mas blasfemado não. Por quê? O blasfemo não se arrepende. Então, não tem como a gente separar a blasfêmia contra Deus e contra o Espírito Santo na prática, entende? A Bíblia prefere categorizar o Espírito Santo, mas na prática não há como você fazer uma distinção disso.
Até que momento eu blasfemo contra Deus e tenho perdão? Até que momento eu blasfemo contra o Espírito e não tenho perdão? Porque os três são uma só pessoa. Ah, sim. Sim, sim. Aham. Uhum. O mundo insiste em zombar das coisas de Deus. Não bastasse o carnaval no Brasil, não bastasse as marchas, aquelas marchas gay que tem aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, não bastasse uma série de blasfêmias que eles fazem, eles insistem em fazer blasfêmias contra Deus. E o que é que a gente percebe claramente nisso? Primeiro que é um cumprimento da palavra, né? Isso vai acontecer, cada dia que se passa isso vai acontecer. Minha esposa estava mostrando hoje a propaganda ou o patrocínio da Vivo lá nas Olimpíadas, duas mulheres se beijando. Fiquei perplexo, né? As Olimpíadas, eles fazem aquelas propagandazinhas da Olimpíada, só que aí no final vem um patrocinador, né? E a propaganda toda em cima da Olimpíada está acontecendo na França, mas era uma mulher falando, várias mulheres aparecendo, no final duas mulheres se beijando. Uma propaganda que certamente é passada em rede nacional em tudo quanto é lugar. Ah, o mundo insiste em fazer todo tipo de blasfêmia. Não nesse aspecto apenas, porque não se enquadraria numa blasfêmia, mas no caso da representação da Santa Ceia. Né? Coloca lá vários travestis, coloca pessoas trans, coloca pessoas assim, Jesus como uma mulher, eu acho que era uma mulher, parece, né? Jesus como uma mulher, coisas das mais terríveis possíveis, Satanás, como na escola de samba que teve aí no passado, Satanás pisando Jesus, são atitudes de blasfêmia, de fato. De pessoas que, de fato, não apenas estão negando a Deus, porque dizem assim, não, eu não vejo sentido em Deus. Mas são pessoas que estão tirando daquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele, dizendo, isso é nada, isso é lixo, vamos zombar, vamos pisar em cima. Então utilizam as representações bíblicas para fazer delas zombaria. É o que a gente diz de fato. É um tipo de blasfêmia. Blasfêmia. Estão tirando do sagrado para profanar com propósito. Não é acidentalmente, não é sem querer, não é porque não tinham conhecimento. Estão tomando do conhecimento que tem da palavra e zombando desse conhecimento da palavra. Sim. Todo pecado tem perdão, com exceção deste. Não tem, não tem. Agora, veja só, como é que alguém poderia blasfemar contra o Espírito Santo e não ofender ao Pai e ao Filho? Essa é a questão. Essa é a questão. É a questão de que a Trindade está tão intrinsecamente unida, conforme diz os teólogos, que é difícil você dissociá-la em algum momento. Peca-se contra um, mas naturalmente acaba se pecando contra todos. Quando Filipe diz assim, quem vê a mim vê o Pai, aquele que nega a Jesus, automaticamente está negando também o Pai. Por isso que quando a gente vai encontrar a menção dos últimos dias apartai-vos de mim, maldito. Jesus vai dizer, olha, aquele que não me confessa diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, pecou contra mim, está pecando contra meu Pai. Então, a Bíblia prefere utilizar a terceira pessoa, porque a terceira pessoa exatamente é aquele que é agente da iluminação, e talvez seja essa grande chave de entendimento. Quem é o agente de iluminação da mente do homem? O Espírito Santo. Quem é o agente da regeneração? O Espírito Santo. Como sendo aquele que é mais ofendido na blasfêmia, sendo que, na verdade, toda a trindade é ofendida quando alguém blasfema contra Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido esse ponto de vista. Então, vamos mais. Os tipos de ateísmo, neoateísmo,
teórico, conforme eu já falei, e o ateísmo prático. Vamos agora ver como que o ateísmo é descrito no Salmo 14, é o texto básico que a gente leu, para a gente caminhar um pouquinho nesse texto agora. Salmo 14, do verso 1 ao verso de número 3. Esse salmo aqui vai falar sobre a corrupção da mentalidade do homem, das faculdades da alma humana, que já não funcionam da mesma maneira como funcionavam antes da queda. Por causa do raciocínio, que agora foi maculado por causa do pecado, a Bíblia vai começar dizendo que é insensato. Diz o insensato. Esse termo insensato é utilizado para descrever o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que perdeu a sua sabedoria, perdeu a noção correta dos valores espirituais que foram comunicados ao homem na criação. De fato, o ateu é tão tolo, que ele chega a ser pior do que o diabo. Porque Tiago 2,19 vai dizer que o diabo crê na existência de Deus e até treme diante dessa existência. O ateu é um indivíduo que nem crê, nem treme, e quando blasfema ainda zomba de sua presença. Por isso que o ateu, ele é um grande tolo. Além disso, o texto vai dizer, diz o insensato, no seu coração. Aqui nós vamos perceber o porquê que todos os homens foram afetados pelo veneno do ateísmo. O coração do homem está corrompido, está maculado. Só que aqueles que não foram transformados, regenerados pelo Senhor, se entregarão a todo tipo de prática pecaminosa. Porque ele vai cogitar secretamente sobre a não existência de Deus por causa da natureza depravada. Ele diz no seu coração, Deus não existe. No caso do ateu prático, ele pode até não proclamar isso, mas no seu coração ele vai dizer. E veja como isso acontece. Diz o insensato, no seu coração não há Deus. Qual é a consequência disso? Corrompem-se e praticam a abominação. A diferença do ateísmo teórico para o ateísmo prático é essa. O ateu teórico é que ele vai brigar, lutar para mostrar que Deus não existe. O ateu prático, caladinho, só no seu coração, Deus não existe, pratica todo tipo de perversidade. Por isso que se divide o ateísmo do teórico para o ateísmo prático. Como é? Sim. Isso. Em outro estudo que eu dei aqui, eu falei sobre o coração na perspectiva hebraica. Eu acho que foi na série de estudo anterior, quando eu falei, não sei, foi em algum momento aqui eu falei sobre o coração na perspectiva hebraica. Eu falei sobre o coração, a mente e as entranhas. E eu expliquei aqui até no slide, eu passei no slide aqui, mostrando como é que o pensamento hebreu funcionava. Coração era tido como o centro das emoções, que na verdade, no original, não é nem coração. A gente colocou coração, a tradução é coração para ficar bonitinho, mas é nas entranhas. Se fosse para traduzir literalmente, nas tripas. Aí como é um termo assim, estranho, né? Na nossa cultura fica desconexo, a gente fala de coração porque nós entendemos que o coração está ligado às emoções, aos sentimentos, mas é sobretudo a ideia da mentalidade, Então, o que é que ele pensa? Não existe Deus, não há Deus. Ele nega as duas sementes que nós falamos aqui semana passada, retrasada, a semente da religião e o senso do divino. O ateu vai negar na sua mente a semente da religião e o senso do divino. Essa negação da existência de Deus, ela é uma manifestação da decisão que Adão tomou de se esconder de Deus. É ele tentando fugir da realidade de Deus. Toda vez que alguém nega Deus, está agindo como Adão, tentando fugir da realidade de sua existência. Lá no Éden, Adão conhecia Deus. Pós-pecado, pós a queda, ele foi contaminado de tal maneira que ele tentou se esconder de Deus, ou até mesmo fugir de Deus. Então o ateísmo se assemelha a essa atitude de Adão no Éden, fugir de Deus, evitar totalmente a Deus.
Qual é o resultado disso? Corrompem-se e praticam a abominação, diz o salmista. Esse é o resultado, irmãos, quando o homem ignora um ser que é superior a ele. Quando procura ser independente moralmente, quando acaba cultuando a si mesmo. A vida deste homem se torna uma vida cheia de abominação. Lá no versículo 3, ele vai dizer que todos se extraviaram e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando a gente lida com o ateísmo, nós vamos perceber que o ateu perde os escrúpulos e sai em busca da luxúria, porque considera que não tem que prestar contas a absolutamente ninguém, se não viver para si mesmo. Finalmente, como é o comportamento dos ateus práticos e teóricos? Primeiro, os ateus práticos. O salmista mostra qual era o comportamento dos ateus práticos já no seu tempo. O Salmo 10, versículo 4, diz assim, ó: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. O perverso não investiga, ele não quer procurar, ele não quer saber. Na sua mente, ele crê que não há Deus. Ele cogita que não existe Deus. Além disso, você vai ver o ateísmo prático também na maneira como eles vivem. Paulo vai dizer isso em Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Não adianta. Por isso que aquela ideia, boas obras não salvam absolutamente ninguém. Porque até mesmo um ateu pode praticar a boa obra e ainda assim não ser justificado pelo Senhor, porque a nossa salvação não é por obras, mas é por graça. Agora, vejamos quais são as consequências do ateísmo teórico. O prático, nós vimos. Agora é o teórico. As más obras dos homens são resultados do fato de negar a existência de Deus em sua prática diária. Efésios 2:12 e Salmos 10, 11, 13 nos evidenciam um pouco sobre isso. Eu pedi para duas pessoas abrir esses textos. Efésios 2:12, Salmos 10, verso 11 e depois o verso 13. Três coisas que a gente percebe claramente no ateísmo prático, ou teórico, né? Primeiro, eles ficam sem padrões éticos confiáveis. Irmãos, se alguém diz que não existe Deus, não existe lei divina, o que é que vai normatizar a sua vida? Nada. Porque todo e qualquer senso de moralidade, de justiça, do que é pecado, do que não é pecado, vem da Bíblia, vem de Deus. Tire Deus do universo. Tire o conhecimento da sua palavra do mundo, o que é que vai sobrar? Perversidade, maldade, uma sociedade sem padrão e sem regra. E uma sociedade sem padrão e sem regra se autodestrói. Se destrói. A lei frágil já é autodestrutiva, imagina sem lei. O quanto que a sociedade não se destrói. Segundo, os ateus criam a ética da independência moral. Nada é pecado. O ateu não crê que Deus existe, por consequência, não tem pecado nenhum, irmãos. Até porque essa história de pecado, ela é oriunda da religião, da crença de que há um Deus que julga, que proíbe, que permite algumas coisas e outras não. Então o ateu vai dizer, não existe pecado. Então, se eu quiser me relacionar com vários homens, não é pecado. Com várias mulheres, não é pecado. Se eu quiser matar alguém, eu posso até ser punido pela lei dos homens. Mas eu não preciso me preocupar com o que Deus pensa, porque Deus não existe. Perceba como o ateísmo, ele é destrutivo. Se no mundo existissem apenas ateus, esse mundo nem existiria. Já teria se destruído, porque não teria padrão moral. Todo padrão moral que a gente conhece vem de Deus. Sim? Isso. É a luta contra aquilo que eu falei sobre o senso divino e a semente da religião.
O ateu, eu coloquei aquela frase em caixa alta. O ateu, ele vive lutando contra si mesmo a todo instante. A grande luta da alma do ateu é contra a própria semente da divindade que nele foi implantada. Porque há um senso de divindade no coração do homem. Mas por causa do pecado, das inclinações que ele tem, ele fica tentando lutar para provar, para mostrar que Deus não existe. E que se Deus existe, ele é um Deus mau. Permite a perversidade, permite os bons morrerem, permite tragédias acontecerem. Então esse Deus não é bom. Então, é uma luta. O ateísmo é uma luta contra si mesmo. Acontece fatos assim, continuamente. Terceiro, os ateus cultuam a si mesmo. Todo ser humano é um ser religioso. Mas se ele não crê em Deus, ele vai crer em quem? Si mesmo. O que eu tenho é por minha causa. O que eu faço é para mim. Acaba cultuando a si mesmo. Vamos ver aí dois textos, Efésios 2, 12 e Salmos 10, 11 e 13. Quem achou, pode ler. Aquele texto que eu mencionei aqui atrás, a maneira como estavam, sem esperança, sem Deus no mundo. Salmos 10, 11 e 13. Por que razão? Por que razão o ímpio despreza a Deus? Vejam, a gente tem claramente na Bíblia Sagrada duas expressões do ateísmo. A teórica, não existe Deus, e a prática, que é aquela que o indivíduo até crê que Deus existe, mas ele crê que Deus é um Deus mau, não é um Deus justo, e ele fica dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim. A gente vai sempre permear nesses dois aspectos, o ateísmo teórico e o ateísmo prático. Caminhando. Sim, sim, isso. Prioritariamente, Paulo está se dirigindo aos gentios, porque os judeus não eram estranhos às alianças, os judeus estavam por dentro dessas alianças, os gentios estavam estranhos. Só que, estranho às alianças ou não, sem Cristo, é condenação. Né? Cristo veio para os seus e os seus os rejeitaram. É uma menção clara aos judeus, que deviam receber a Cristo e não receberam. Alguns sim, mas boa parte não. E a pregação vai para os gentios e eles se convertem e o evangelho tem a sua universalidade, conforme a Bíblia Sagrada nos anuncia. Isso. Isso é exatamente isso. Esse é o aspecto do ateísmo na prática. Veja só, o ateu teórico, ele não procura Deus como norma e como regra de vida. Pode passar aí, Lucas. Não procura, nem como sua alegria. Ele não deseja nenhuma comunhão com Deus. Ele faz com que a sua alegria dependa de um objeto inferior, prazeres terrenais. Prefere qualquer outra coisa a Deus. Ele glorifica qualquer outra coisa acima de Deus. Não possui desejo de conhecer a Deus e ama tão somente a si mesmo, em vez de amar a santidade de Deus. Esse é o ateísmo teórico. O ateísmo prático tem como consequência de que ele até crê na existência de Deus. Ele sabe que lá no fundo do seu coração tem um ser divino, tem um ser eterno. Ele pode até entender um pouco sobre o Deus da Bíblia, mas na prática ele vai viver em pecado. É o que a gente chama de o tipo do ateísmo secreto. É o que o salmista diz. No seu coração ele diz que não existe Deus. Então ele vai praticar todo tipo de abominação. Ele vive como se Deus não existisse. Ele vai praticar pecados contra a primeira e a segunda tábua da lei. Ele vai viver entregue às suas paixões, mesmo crendo em Deus.
mas os seus pecados denunciam que ele na prática é um ateu. E isso é um perigo, e isso pode afetar absolutamente todos. Por quê? Os seus atos acabam por desmentir suas palavras. Todo pecado destrói a ideia de Deus, ele quer ver praticando o pecado e destruindo a ideia de Deus. E todo pecado vai apontar para Deus como sendo um ser tolo. Eu não preciso me preocupar com Deus. Então eu vou pecar mesmo. Estou nem aí para o que Deus diz. Toda vez que um crente rebelde, toda vez que um crente ou qualquer pessoa que mesmo que não seja cristão evangélico, mas assim, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí para o que Deus diz, eu vou fazer mesmo. Ele está expressando de maneira tola, imunda, o seu ateísmo prático. Por isso que Augusto Nicodemus escreveu o livro O Ateísmo Cristão. Até mesmo dentro da igreja, as pessoas podem ter práticas que somente os ateus deveriam ter. Quando pecam e não estão nem aí para Deus. Deixa eu dar uma demonstração disso. Todo pecado secreto que eu e você cometemos é exatamente apontar para Deus como sendo um ser tolo. Toda vez que eu e você pecamos secretamente, nós não queremos que as pessoas saibam disso. Ninguém pode saber disso. Eu peco secretamente. Eu estou dizendo, Deus é tolo. Eu estou negando a realidade da sua onipresença, da sua onisciência. E há muitos que vivem na prática do pecado oculto, escondido, na prática como um ateu. Até diz que Deus existe, até crê que Deus existe, mas prefere viver no pecado do que dar o braço a torcer, do que mudar de vida, do que se arrepender, do que voltar atrás. Por isso, irmãos, por isso que o ateísmo, de todas as formas, ele é perigoso. A nossa conclusão, eu trouxe 3 questões aí. Por que o ateísmo é perigoso e é pior? O ateísmo é pior do que a idolatria. O ateísmo é pior do que o pagão. E o ateu é pior do que o próprio diabo. O diabo crê e treme, o ateu não. E eu quero chamar a sua atenção para essa frase aqui. Existem muitos ateus na sociedade, existem ateus até mesmo na igreja. Só que no inferno será o lugar onde o ateísmo vai desaparecer. Pois é lá que tais homens terão sua consciência atormentada eternamente por rejeitarem essa verdade inequívoca de que existe um Deus. Na igreja tem ateu, no mundo tem ateu, mas quando se depararem com a realidade do inferno, eles vão ter que se curvar à realidade de que existe um Deus, que eles negaram a vida inteira, ou que desprezaram a vida inteira, mas que agora haverão de ser atormentados em sua mente, em seu corpo e em seu espírito para todo sempre, porque rejeitaram, porque como diz o Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não é Deus, corrompem-se e praticam abominações. Então, essa é uma palavra de alerta, talvez para você que esteja nos acompanhando e não creia em Deus, mas talvez também para nós que estamos aqui, ou aqueles que estão nos acompanhando, que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Eu creio em Deus, mas na minha vida diária, eu vivo como se Ele não existisse. São pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem atoladas no adultério. Dizem crer em Deus, mas vivem atoladas em práticas reprováveis pelo Senhor, em corrupção. Eu creio em Deus, mas vivem atoladas na prática da mentira. Eu creio em Deus, mas tenho um olhar impuro, tenho um coração impuro, tenho uma mentalidade impura. Eu creio em Deus, mas vivem fazendo aquilo que é errado, que é abominável ao Senhor. Eu creio em Deus, mas eu não estou nem aí para o seu santo dia. Eu creio em Deus, mas pouco me importa se eu tenho que amar as pessoas. Pise nos meus calos que eu vou pisar em cima delas. Eu creio em Deus, mas eu não estou nem aí. Estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu vou fazer o que me dá na vontade. Eu creio em Deus, mas eu vou continuar sendo ruim. Eu vou continuar usando minha boca para chamar palavrões. Eu creio em Deus, mas eu vou continuar fofocando da vida dos outros. Eu creio em Deus, mas eu vou continuar praticando esse tipo de pecado. Ateus práticos. Creia em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Na sua boca tem perversidade, no seu coração tem perversidade, na sua mente tem perversidade. Diz o salmista, todos se extraviaram, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. O ateísmo é um câncer, cujo resultado final é inferno. Aqueles que vivem assim
precisam urgentemente se arrependerem para não precisarem experimentar a tormenta eterna no inferno por uma consciência e uma mentalidade depravada diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e daqueles que negam o seu nome. Vamos orar nesse instante e a gente para por aqui. Próximo estudo, vamos falar sobre os nomes de Deus. E aí eu quero trazer aqui um pouquinho do hebraico para a gente estudar os nomes de Deus. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado, Senhor, pela tua orientação. Dá-nos da tua graça, para que possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, para que nós possamos abominar qualquer tipo de prática pecaminosa que desagrada ao Senhor, que não sejamos coniventes com o pecado, que não ponhamos diante de nós algo impuro, que não venhamos, ó Deus, a viver no duelo, nessa luta entre aquilo que é santo e é profano, nessa luta, Senhor, entre te agradar e agradar a nós mesmos e vivemos para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a sermos crentes de fato e de verdade, não apenas no coração, mas também nas nossas palavras, não apenas nas nossas práticas, mas também no nosso coração, que possamos viver em inteireza para o Senhor. Que o nosso coração, que a nossa mente, que as nossas obras de fato revelem que nós amamos ao Senhor e tão somente o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fugirmos de qualquer prática ímpia, a fugirmos de qualquer atitude que seja corrupta diante do Senhor. Nós não queremos colocar diante dos nossos olhos aquilo que é mal. Nós queremos agradar tão somente a Ti. Ó Pai amado, nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, pedimos a Tua ajuda e a Tua misericórdia. Amém e amém.